Bom, gente, boa tarde. Para mim, os 10 minutos seria só para eu falar das minhas referências teóricas que estão aqui, né? Falar de aborto, falar de Betânia, Carla Batista, Ivone. O primeiro livro que eu li foi do Católicos pelo Direito de Decidir, então para mim é uma referência. Então estou até emocionada em estar aqui. E vou fazer algumas considerações. Eu sou assistente social, sou estudante do mestrado em serviço social pela UFPE e discuti aborto na monografia e estou discutindo também o aborto, na verdade o direito ao aborto na agenda legislativa dos anos de 2010 a 2017. Essa é da minha dissertação de mestrado. Não vou trazer os resultados porque eu ainda não terminei, então eu estou aqui, mas vou correr depois para terminar, porque eu tenho que defender já. Então, assim, eu vou trazer algumas considerações. Primeiro, não tem como a gente falar de aborto sem falar que essa prática que era voltada para autodeterminação reprodutiva, ela passou, em determinado momento, a ser uma questão de Estado, a uma questão de crime, né? Há uma questão também demográfica e de poder médico, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essas referências. E aí, algo que sempre foi um meio das mulheres controlarem seu corpo, sua vida, num determinado momento passou a ser controlada por essas forças. Eu acho que Sula, eu não estava aqui, mas Sula comentou sobre o código, né? Então, o Código de Império de 1830 e já o de 1890, ele já trazia o aborto como crime. No entanto, o crime era para quem fazia, né? No caso, o médico, enfim. A mulher foi a partir de 1940, como ela colocou. Então, esse Código de 1940, ele coloca que uma decisão torna uma decisão das mulheres, que foi baseada em crenças, no que historicamente aprenderam, como a companheira falou, através de chás, e tudo isso foi transformado em crime. Como eu disse, o corpo da mulher sempre foi conduzido de acordo com os interesses alheios, né? E aí eu posso colocar algumas coisas que aconteceram, por exemplo, no Brasil, como políticas de controle, políticas anticontrolistas e políticas antinatalistas, né? Ou pelo controle do corpo da mulher para que ela não abortasse, ou para que ela tivesse filhos, quando fosse viável para essas forças. E aí é bom trazer isso porque a gente levanta um aspecto que não é a questão do aborto, talvez, e não é mesmo, né? A questão é o corpo das mulheres, né? Essa autodeterminação reprodutiva. É tanto que se uma mulher decidir por não ser mãe, ela também é questionada, né? Então a questão está realmente sobre a autodeterminação reprodutiva dessa mulher. E aí eu vou trazer alguns aspectos, né, históricos, que eu acho que são importantes. Com a teoria de Malthus, teve o controle populacional. Então, Malthus dizia que com o aumento, que estava havendo o aumento da população e o aumento dos alimentos não seriam viáveis para todas as pessoas. Então, deveria ter um controle, esse controle populacional. Em outro momento, teve a ideia da miscigenação no Brasil, de trazer os imigrantes e aí, junto com os negros e índios, fazer essa miscigenação. Então, nesse momento, ter filhos aqui no Brasil seria viável, né? O aborto já não era... E aí, um outro momento que a gente pode destacar é a industrialização, né? Para o desenvolvimento nacional, teria que ter mais pessoas trabalhando, então teriam que ter mais mulheres grávidas e também o aborto não era uma opção também nesse momento, pelo contrário. As políticas eram políticas anticontrolistas, né? Pela natalidade. E o movimento feminista, nesse espaço, sempre colocou essas questões, fez esses questionamentos e colocou a questão da legalização e descriminalização do aborto como uma de suas principais agendas, né?
E aí começou a discutir o tema como uma questão de direitos reprodutivos, né? Porque é uma questão muito mais ampla. Entra planejamento familiar, entra essa questão da mulher querer ou não ter um filho, entra a questão do aborto e entra os homens também em relação à reprodução, em relação à regulação da sua fecundidade. Então é um termo muito mais amplo, por isso que se discutiu e se discute hoje a questão dos direitos reprodutivos. E aí eu quero colocar alguns fatores que impedem que ainda hoje a gente viva essa autodeterminação reprodutiva, né? Que são os contraceptivos, que ainda são insuficientes, a esterilização, que ainda é o método mais adotado, o aborto, né, que ainda continua ilegal, e pílulas orais, que causam muitas doenças, principalmente cardiovasculares, às mulheres. Então tudo isso impede que a gente tenha uma autodeterminação reprodutiva. E aí, na minha dissertação, eu trago um foco nos governos neodesenvolvimentistas, governos ditos progressistas, né? Aquele governo que tentava aliar o aumento da economia com a diminuição das desigualdades sociais. E aí, nesses governos, foram feitos PT, Lula e Dilma, alianças, né? Alianças, e tivemos muitas forças, correlação de forças, eu vou tentar ser breve. E aí, assim, com o golpe e a saída da Dilma, a gente pôde perceber uma ascensão conservadora. Não é que não tinha, né? Mas eu acho que essa aliança fez com que a gente depois conseguisse perceber a ascensão desse conservadorismo através de projetos conservadores, no sentido de preconceituosos, discriminatórios, retrocessos de direitos que a gente já tinha conquistado. E o fundamentalismo religioso é uma expressão desse conservadorismo, né? Eu quero destacar aqui, porque no meu trabalho eu faço uma análise de conservadorismo clássico, conservadorismo moderno. E algo que se destaca é que a família sempre é central no conservadorismo, né? Então, a ênfase na família é sempre a ênfase dos conservadores. Antes, a ênfase era que, por exemplo, os homens, eles podiam, isso no conservadorismo clássico, que os homens poderiam ter outros casos e tal, mas não poderiam sair daquele seio familiar ali para não, porque isso iria mudar a ordem, né? E tudo que os conservadores não querem é mudar o que está posto. Então, por isso que os conservadores, eles rebatem tanto a questão de homofobia, a questão do aborto, porque são aspectos nucleares em relação a quando a gente pensa em família. Então, assim, eu trouxe alguns dados, tá? Que eu acho que são interessantes para a gente pensar esse fundamentalismo religioso, de pesquisas que eu estava fazendo. Então, assim, isso de um aspecto geral. Para cada emissora católica, existem 4 evangélicas. A Frente Parlamentar Evangélica, esses outros dados que eu vou dar são de 2013, da legislação 2011 até 2015. Então, a Frente Parlamentar Evangélica eram 70 deputados e deputadas. A Frente Parlamentar, 24. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto, 213 deputados e deputadas, né? E um último dado recente, que em 2018 foram eleitos 75 deputados e deputadas evangélicas, né? Então, só para a gente considerar, antes da ditadura, os evangélicos, eles colocavam a questão da política como algo pecaminoso, mas depois da ditadura eles viram que, se juntassem, eles poderiam encontrar um local para que suas demandas fossem atendidas. Inclusive, houve, depois da ditadura militar, eu acho que foi evangélicos votam em evangélicos, era tipo como se fosse... Irmão vota em irmão. Pronto, irmão vota em irmão. Era um
dizerzinho que eles falavam para que cada vez mais evangélicos votassem evangélicos. E isso a gente percebeu a força disso nessa eleição agora para presidente Bolsonaro. Então, assim, só para fechar, apesar dessa correlação de forças, desses dados, de alguns elementos que eu trouxe sobre o aborto, eu acho que é importante a gente colocar que nesses governos do PT a gente teve tivemos alterações pequenas em relação à questão do aborto, digamos que foram alguns poucos, mas pouquíssimos relevantes no sentido do realmente alterar o direito das mulheres, né? Eu vou trazer alguns dados que em 2014 uma norma técnica que coloca que o aborto legal ele pode ser feito sem utilização do BO. Isso foi realmente uma conquista, né? Em 2014 a Dilma sancionou a lei de atendimento obrigatório em todos os hospitais do SUS, mas a gente sabe que isso não acontece nem nos locais onde o aborto legal realmente deve ser atendido. Aqui no caso de Recife, o IMIP seria um desses locais e não atendem, né? Onde atende mesmo é no Vilma Lessa. E aí teria outros dados, mas como eu tenho que concluir, eu queria colocar que nesse contexto de conservadorismo de fundamentalismo religioso, né? De pequenos, alguns, não sei se avanços, mas algumas alterações que a questão do aborto está, e a gente precisa continuar na discussão, precisa continuar na luta, realmente na produção. Eu acho que a produção teórica é importante. Queria agradecer aqui e dizer que, assim, nesse momento eu não estou em nenhuma frente, nenhuma militância de fato, mas eu estou tentando fazer minha contribuição realmente na questão teórica, e é isso, assim. Eu quero agradecer e obrigada pelo espaço. Não seja por isso, né?